Desde o princípio, o espírito de engano, ele tem se manifestado no meio das gentes. Queridos, como eu disse aqui no outro vídeo, os religiosos, eles se uniram ali e eles disseram, vamos pedir para Pilatos guardas para poder guardar o corpo de Jesus, daquele homem. Eles falam, chamam Jesus de, se não me engano, é um enganador, né? E eles vão até Pilatos e eles pedem ali, né, para que Pilatos pudesse liberar guardas. E Pilatos disse assim, não, tudo bem, pega os guardas e faça como vocês acharem melhor. E eles tiveram os guardas ali, os guardas foram para poder vigiar o sepulcro e eles ficaram vigiando. Só que quando Jesus Cristo ressuscitou, como eu disse aqui no outro vídeo, eles se atormentaram. Os guardas se atormentaram porque eles viram. Eles viram quando aconteceu terremotos, porque os soldados, eles não poderiam dormir, eles não poderiam de forma nenhuma dispersar ali a sua atenção. Por quê? Porque eles estavam guardando algo. E ali para os religiosos era algo muito importante, porque não poderia passar, né? Então o que acontece aqui? Os soldados ali, quando acontece aquilo ali, que eles vê que Jesus não está mais no sepulcro, que o anjo apareceu e aconteceu tudo aquilo ali, eles correm ali para dizer para os religiosos que de fato aconteceu algo diferente, algo estranho, algo que eles temiam muito, só que tinha acontecido. Então ali, queridos, os religiosos, ali fica provado para os religiosos que de fato Jesus era o Messias. De fato, Jesus, ele era o Messias. Isso não entra na minha cabeça, que a partir dali eles não sabiam que Jesus era o Messias. É claro que eles sabiam. Eles já sabiam. E ali ficou provado que Jesus era o Messias, que tinha vindo, que tinha falado que ele era Jesus, que ele ressuscitaria. Mesmo assim, os guardas contando a história para eles persuadiram os guardas, deram muito dinheiro para os guardas. E eu digo para você que foi muito dinheiro, porque os guardas da época, para eles ter sido persuadidos pelos religiosos, eles foram muito bem pagos. Por quê? Naquela época, eles tinham que vigiar tão bem que, se fosse preciso, eles tinham que dar a vida deles. Eles não poderiam cochilar, não poderiam dormir, eles não poderiam pregar o olho se estivesse vigiando algo, porque poderia custar a própria vida deles. Então ali tinha que ser um dinheiro muito bem dado. Porque se o governador descobrisse, eles teriam o pescoço deles. É tanto que eles falam assim, se eles descobrirem, nós vamos persuadi-los e traremos vocês em paz. Vocês estarão em escape e nós vamos dar um jeito. Gente, aqui ficou provado o espírito maligno que estava atuando ali. O coração do homem. O homem estava corrompido pelo poder. Porque a verdade é essa, que eles tinham tanto medo dos prodígios e maravilhas que Jesus fazia, que eles tinham medo de perder o posto deles. Mas o governo de Jesus não era um governo terrestre, como eles estavam governando. Porque agora eles esqueceram, eles não seguiam nem sequer os próprios mandamentos de Moisés. Eles não seguiam a lei de Moisés. Eles estavam seguindo já suas próprias leis. Por quê? Porque se eles seguissem a lei de Moisés, como o próprio Cristo falou para eles, Moisés me conheceu. Moisés escreveu sobre mim. Né? Olha para você ver, e mesmo assim, eles continuam seguindo a lei, dizendo que estava seguindo a lei, mas não era lei, era sua própria lei. E aconteceu aquilo com Jesus, eles vão lá, pagam os soldados, e os soldados ficam quietinhos, e apregoou-se a história de que os discípulos do Senhor tinham tirado o corpo de Jesus do sepulcro e tinham roubado o corpo de Jesus. Então, isso foi muitos anos pregoado no meio dos judeus. E foram os discípulos que tinham tomado o corpo de Jesus do sepulcro. E não foi.
Jesus havia ressuscitado. E nós sabemos que nos nossos dias não é diferente. Nós sabemos que nos nossos dias também o espírito de engano está influenciando muitas pessoas. E infelizmente muitas pessoas que se dizem servir a Deus. Por quê? Porque esses religiosos perseguiram a Jesus, dizendo que estava cumprindo a lei de Deus. Ou seja, estamos cumprindo a lei de Deus e para cumprir a lei de Deus, se for preciso a gente matar o Filho de Deus, vamos matar o Filho de Deus, como aconteceu, eles mataram o Filho de Deus. Estamos entendendo isso aqui? Eles mataram o Filho de Deus. E ficou aquela história. Foram os discípulos que roubou o corpo de Jesus. E está acontecendo coisas estranhas nesse mundo, queridos. As pessoas estão se afastando da verdadeira palavra. As pessoas estão se afastando do verdadeiro Deus. Muitas vezes seguindo suas próprias vontades. Por quê? Porque eles não querem perder os seus Porsches, suas vidas, né? Por amor ao Senhor. Porque o Senhor disse, né? O Senhor disse na sua palavra: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Mas hoje, a cruz, né, que é o renunciar do mundo, que é o deixar as coisas da vida, deixar o seu próprio eu. Não estão pensando nisso mais. É eu seguir a minha vida, é eu viver a minha vida, né? E estão seguindo aquela fábula, aquelas velhas fábulas, que o que Jesus quer é o coração, o que Jesus quer somente é que nós sejamos felizes e que nós devemos seguir nosso coração, nossa intuição. Enquanto isso, né, Jesus Cristo está às portas e conta com os verdadeiros fiéis. Se você chegou hoje até esse ponto, esse nível de que você já atravessou muita coisa de lá para cá e que o seu foco ainda é servir a Deus de verdade, não permita nunca que a religião, a religiosidade dessa vida, que o sistema dessa vida venha corromper o teu coração, a ponto de nós pararmos de pensar no céu, né? A ponto de nós pararmos de pensar nas coisas do céu e pensarmos somente aqui no meu viver, no meu bom viver, no meu bem-estar. E se para isso, para me viver tão bem, se for preciso passar por cima de algumas coisas, eu passarei. Se for preciso passar por cima de algumas pessoas, eu passarei. O que eu quero é viver bem, o que eu quero é ter, o que eu quero é possuir cada dia. E não é errado nós termos as nossas coisas e pedir a Deus para que nós possamos viver a melhor vida aqui, porque afinal o Senhor diz na sua palavra que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas eu acredito que o Senhor falou isso, que nós comeríamos o melhor dessa terra com Ele. E não abandonando Ele para poder viver o melhor dessa terra. Eu não acredito nesse evangelho de Cristo, que nós precisamos romper nossas vidas com Deus e os nossos princípios para viver o melhor aqui. Eu acredito que o melhor nós só conseguimos viver se for com Ele, se for para Ele e por Ele. Se não for assim, não existe como viver o melhor aqui. É tanto que o Senhor diz que essas pessoas já receberam a sua recompensa aqui. Aqui.
Que nós possamos seguir o evangelho genuíno, aquele de renúncias, aquele de sair de madrugada e dizer: eu vou, nem que seja para ver o sepulcro do Senhor. É inacreditável pensarmos que foram por conta dos religiosos que diziam que seguia a lei, que Jesus Cristo foi morto. É difícil para poder analisar isso, mas isso está acontecendo. E a mensagem para nós hoje é que nós não venhamos nos tornar só pessoas religiosas, pessoas que vão aos cultos no domingo, pessoas que só vão aos cultos em um dia da semana e diz: eu cultuei hoje, eu fui à igreja hoje. Mas que nós possamos ter uma vida com o Senhor, estando dentro da igreja, na nossa casa, em torno de toda a nossa vida e diante daqueles que estão ao nosso derredor. Que a nossa vida com Cristo não venha se resumir em apenas um culto de domingo, mas que a nossa vida ela venha a ser uma vida que nós venhamos encontrar prazer em estar todos os dias nos relacionando com o nosso Senhor. Os religiosos perderam. Por quê? Porque eles preferiram negar a Jesus, negar que Jesus era o Senhor, que era o Messias, negar que de fato ele ressuscitou, porque ali, naquele momento, quando os guardas foram contar para eles tiveram a maior das suas oportunidades, que era de dizer assim: meu Deus, de fato ele era Jesus, ele era o Messias, nós erramos com o que nós fizemos. E ali houvesse um arrependimento e eles voltassem para o Senhor, ali eles tiveram a oportunidade, mas ali eles pegaram a oportunidade que eles tiveram e eles pagaram os guardas. Qualquer coisa você diz para eles que os discípulos roubaram o corpo dele durante a noite, viu? Qualquer coisa você diz que foi Jesus que falou. Qualquer coisa você diz que essa profecia aí foi o Senhor que falou. Né? Quem sabe a gente não vai ter mais, não vai possuirmos mais, vai render mais no nosso bolso. Porque quanto mais pessoas crendo nas palavras, nas revelações, quem sabe, não é? E nós sabemos que esse mundo está realmente, como a palavra do Senhor fala, jaz numa liga. Nós precisamos nos separar. Nos separar. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, ou nós optamos por Jesus de verdade, estamos com Ele, ou estamos contra Ele. E estar com Ele significa renúncia. Falar a verdade. Desagradar muita gente. Tá entendendo? Bancar o diferentão da vez. Mas nós vamos ter a nossa recompensa. Vamos ter nossa recompensa. Então eu digo para você, não sei se você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui, mas se você entender, meu Deus, glória a Deus. Então eu digo para você, faça a sua parte como servo fiel do Senhor aqui nessa terra, porque o Senhor vai honrar. O Senhor honrou os discípulos dele. O Senhor honrou os discípulos dele. Honrou todo aquele que buscou por ele. O Senhor honrou o ladrão na cruz, que se arrependeu. Mas todos aqueles que rejeitou ao Senhor, que inventou mentiras,
para poder se sair bem de coisas e situações, eu digo que o juízo final está chegando e tudo isso vai ser contado. Tudo. Tudo vai ser contado. Por isso é muito bom estarmos com um rebanho que realmente vai morar no céu. Tá certo, queridos? E isso ficou por muitos anos no meio dos judeus, que foram os discípulos que haviam roubado. E não foram os discípulos que haviam roubado. Jesus realmente ressuscitou. Tá certo, queridos? Então, eu digo para você que Jesus ressuscitou e Ele está voltando. Vamos nos alinhar a Ele. Pedir para Ele alinhar a nossa vida ao plano dEle. A vida dEle. Que possamos ter a mente de Cristo. E fugirmos da aparência do mal. Fugirmos principalmente desse sistema desse mundo. Que esse sistema, eu estava dizendo para uma pessoa, e eu disse assim, olha, eu vejo, olhando assim, eu falo existe dois sistemas nesse mundo. O sistema humano, esse sistema humano aí, que está, que eles mexem com coisas que influenciam até a própria natureza, né? Que movimenta até mesmo certas coisas ligadas, né, à saúde, entre outras coisas, né, que não nos cabe dizer muitas coisas porque possa ser que, né, queridos? E o segundo, né, o sistema religioso do mundo. E nós precisamos, os cristãos genuínos precisam estar alertas, porque o espírito da iniquidade, o homem do pecado, né, já opera. E há discípulos do Senhor que disse que saíram muitos anticristos do meio deles, do meio religioso. Mas eles não eram deles, porque se fosse deles mesmo, não se teriam feito anticristos. Mas para se cumprir. Então, quando a volta do Senhor está muito perto, muito mais anticristos se levantarão. Muito mais anticristos se levantarão. E precisamos estar alerta para não sermos enganados e nem confundidos. E essa palavra aqui é ela que vai nos dar o norte para tudo. A palavra do Senhor Jesus Cristo. E se você lê a palavra e não consegue entender muito o que fala, busca, pesquise, busque entendimento, busque entender. Né? Existem pesquisas que você pode pesquisar e pode explicar o que está dizendo aquela palavra que você não entendeu. Mas procura ter conhecimento da Bíblia, procura ter conhecimento da palavra do Senhor, para que você não venha ser enganado. Eu ainda quero trazer essa mensagem completa aqui sobre esse assunto, que eu estou terminando esse vídeo aqui falando, uma mensagem mais completa, mas já de antemão adianto para você, procure meditar na palavra, procure entender a palavra de Deus, porque daqui para frente serão um engano tão grande que o Senhor diz na sua palavra, se aqueles dias não forem abreviados, até mesmo muitos escolhidos seriam enganados. Tira um tempo para você ler a palavra, tira um tempo para você ler, meditar, queridos, pesquise, busque, sabe? Para nós não sermos enganados. Jesus está voltando, o inimigo está assim, ó, trabalhando da forma que ele pode.
E eu tenho visto que o que mais tem investido é o espírito do engano, principalmente no meio religioso, para poder distrair a igreja, a verdadeira, viu? A igreja verdadeira, para ver se destrói a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira, ela tem que estar, ó, com coroa na cabeça, com espada na mão e com o evangelho. Tá bom, queridos? Fique com essa palavra. Busque Jesus. Busque Jesus. Prefira estar ali como Maria, que preferiu estar perto do sepulcro do que estar do outro lado. Deus abençoe.